Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Dr. Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, trabalho muito na área de uro-oncologia e andrologia. Hoje eu vim trazer para vocês um dos assuntos também muito comentados aqui na internet e também em consultório, por que não? Que a pessoa se questionar, o homem se questiona se meu pênis tem um tamanho normal. Doutor, eu queria saber se meu pênis é normal ou não, qual que é o tamanho, queria aumentar, será que é mesmo necessário o aumento do pênis no meu caso? Então vamos entender qual que é o tamanho normal do pênis, o calibre normal, o comprimento normal, a forma certa de você medir isso, para a gente entender se vale a pena a gente se preocupar ou não. Você vai ver que a grande maioria dos pacientes tem um tamanho do pênis normal, apesar de ter essa demanda por aumento do peniano ou não. Eu peço a vocês para encaminhar esse vídeo para quem você julga necessário, curtir o vídeo desde agora para que você não esqueça depois, se inscreva no canal, ative o sininho para que você tenha essa novidade, quando a gente lançar um vídeo você também saber, e vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, a desconfiança se você tem um pênis grande ou pequeno sempre vem das comparações. E hoje, com o aumento do consumo de pornografia, o paciente acaba se comparando com atores de vídeo pornô, que geralmente são selecionados, pacientes com pessoas, com homens com pênis acima da média, do tamanho acima da média, ou muitas vezes pacientes ou atores que têm próteses penianas, que mantêm ereção por muito tempo, então você fica comparando aquele tempo de ereção do ator pornô, ou o tamanho do pênis do ator pornô, sendo que ele tem de fato um pênis acima da média, mas isso é acima da média, não é a média, e você acaba se comparando e gera aquela preocupação de você ter um pênis menor, um pênis pequeno, e muitas vezes não é a grande verdade. Recentemente teve uma meta-análise grande, uma meta-análise é aquele tipo de trabalho, tipo de estudo que junta vários outros estudos e faz uma análise de todos eles, compila tudo e aproveita todos esses estudos e faz uma média daqueles. É um tipo de estudo clínico de alta confiabilidade, de alto teor científico, então chama de meta-análise. E nessa meta-análise foi analisado 15 mil homens, portanto um número relevante, e analisou qual que é o comprimento e calibre normal do homem. Falando de comprimento, 90% dos pacientes vão ter o pênis entre 10 a 16 centímetros com pênis ereto ou flácido esticado até o máximo. Essa foi a forma de medir que o trabalho utilizou. A forma mais clássica de você medir o tamanho do pênis é com pênis ereto. Pênis flácido não é a melhor forma de você medir. E o pênis ereto você tem que começar a medir a partir do pub, que é aquela área que você pode ter penetração. Então a partir do pub até a ponta do pênis, com pênis ereto. 10 a 16 centímetros, 90%. E a média foi 13,24 centímetros, quase 13,5, 13,5 centímetros mais ou menos. 13,5 centímetros com 2 a 3 centímetros para menos, que já dá aqueles 10 centímetros, 2 a 3 centímetros para mais, que dá os 16 centímetros. A gente chama de micropênis o paciente que tem um pênis ereto abaixo de 7,5 centímetros e talvez seja esse o paciente que mereça alguma atenção a mais no sentido de aumento do pênis, de alguns poucos procedimentos que a gente tem definidos que podem aumentar esse pênis nesse nível. A gente pode falar isso no próximo vídeo. Aliás, tem vídeo aqui no canal sobre aumento peniano, te convido a acessar o vídeo e ver os procedimentos que de fato são liberados e são catalogados e homologados para que você faça para aumento peniano. Então, voltando à forma o comprimento normal do pênis, a gente está falando de homens de pênis, 90% tem um pênis de 10 a 16 centímetros, com uma média de 13,25 centímetros, 13,5 centímetros mais ou menos. Em relação ao calibre do pênis, né, a grossura do pênis, o jeito certo de esse trabalho, essa meta-análise também mediu com pênis flácido e ereto, apesar de flácido não ser o mais indicado, mas flácido, o tamanho, o calibre, a circunferência mais encontrada em 90% das vezes foi de 8 a 10,5 centímetros, com média de 9,5 centímetros. E o pênis ereto, que na minha opinião é a melhor forma, é a forma mais indicada e adequada para que você meça o calibre do pênis, foi de 10 a 13,5 centímetros, com média de 11,5 centímetros. Portanto, na minha opinião, a melhor forma de medir calibre é com pênis ereto. Eu vou colocar de 10 a 13,5 centímetros, 11,5 centímetros de média em 90% dos pacientes. Então, voltando aqui, pessoal, comprimento, qual que é a média? Seria a média do paciente ereto, 13,24 centímetros. E qual que é a média do calibre do pênis do paciente, da circunferência do pênis ereto, 11,5
12,5 centímetros. Esses seriam o calibre e comprimentos de média, tá, pessoal? Então vale a pena saber esse vídeo, se informar um pouco melhor para saber se você de fato tem indicação ou tem necessidade de se preocupar com isso. A gente viu que o comprimento é de 10 a 16 centímetros e na grande maioria das vezes no consultório que a gente vê pacientes demandando esse aumento peniano, o paciente tem o tamanho do pênis normal. Essa preocupação, pessoal, do homem nasce muito da comparação, seja com atores pornôs, seja com outros homens. A gente sabe que a população homossexual, por exemplo, se compara muito mais, já que está sempre lidando com outro homem, com outro pênis, então se compara. Então muitas vezes você tem o tamanho do pênis normal. Existem vários trabalhos também, não com a população homossexual, mas com casais heterossexuais, em que mostram que mais de 90% das mulheres do casal, dependendo do trabalho, de 80% a 90%, eu já vi alguns trabalhos sobre isso, não se preocupam ou não tem nenhuma queixa em relação ao tamanho do pênis. Se você perguntar para os homens desses mesmos casais, 52% a 55%, ou seja, mais 50% da maioria dos homens, tem preocupação com o calibre ou o comprimento do pênis, coisa que a esposa, que a mulher não tinha, não tem. Então, essa preocupação vem muito do paciente. E, na minha opinião, ele simplesmente desemboca ou extravasa aquela insatisfação dele, aquela insatisfação, uma autoestima baixa, um distúrbio de autoimagem no tamanho do pênis. O grande problema da vida dele não é o tamanho do pênis, mas ele deposita toda a energia dele naquela situação. Portanto, ao saber, de repente, que seu pênis, seu comprimento, seu calibre está dentro dessa média que eu citei no vídeo, eu espero ter te ajudado para que você esqueça um pouco isso. Eu te garanto que a sua parceira, o seu parceiro, se importa muito pouco com isso e se importa muito mais com quem você de fato é. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado esse vídeo. Não se esqueça de encaminhar esse vídeo para quem tem essa preocupação. Traz aqui no comentário a sua experiência sobre o assunto, o que você já ouviu falar, procedimentos que você já tenha feito e também, eventualmente, divide com a gente aqui se você tem o tamanho do pênis dentro da média, acima da média, fala pra gente comentar, pra gente aprender um pouco e dividir um pouco experiências. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo.